Olá, meu amigo, tudo bem com você? Iniciando um novo ano, também iniciando um novo estudo da lição da Escola Sabatina a respeito do livro dos Salmos. Quantas coisas boas iremos aprender durante esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, estudando esse precioso tema. Por isso, estude a palavra de Deus e acompanhe aqui o nosso canal. Assista até o final, deixe aqui o seu comentário e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. O verso para memorizar da primeira lição está em Lucas capítulo 24, versos 44 e 45. Diz o seguinte: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Uau, que fantástico esse texto! Essa não é apenas uma declaração, mas é uma confirmação solene de que Jesus é a consumação das promessas divinas presentes nas Sagradas Escrituras. Perceba que havia uma necessidade de um cumprimento profético. Jesus usa a palavra necessário. Ele destaca aqui a coerência entre as Escrituras do Antigo Testamento e a sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus, meus amigos, é o cumprimento das profecias. Ele é o elo que nos une aos ensinamentos de Moisés, às profecias dos mensageiros divinos e às expressões poéticas dos salmos. Tanto na lei de Moisés, tanto nos salmos, quanto nos profetas, a gente via textos que falam a respeito de Jesus, do Messias que haveria de vir, do Salvador do mundo. E Jesus dá um estudo bíblico para os discípulos sobre esses textos que falam sobre o Messias, sobre a sua vinda. Assim, meus amigos, Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. E isso é muito significativo. Jesus não apenas aponta para as profecias cumpridas, mas também capacita seus seguidores a compreenderem a verdade mais plenamente. É uma obra divina de revelação que transcende a mera leitura superficial, permitindo-nos penetrar nos mistérios divinos. E ao mencionar a lei de Moisés, os profetas e os salmos, Jesus destaca a unidade das Escrituras, ou seja, essa unidade da lei, dos salmos e dos profetas, unidas, juntas, elas mostram a coerência das Escrituras, uma base sólida para nos mostrar que Jesus é o Messias, é o Salvador. Essa revelação de Deus não é um evento isolado, meus irmãos. Tem implicações eternas para nós hoje. Nós somos chamados não apenas conhecer as Escrituras como testemunhas de Cristo, mas também permitir que Ele abra o nosso entendimento. Em nossas leituras diárias, na oração e na comunhão, devemos buscar essa revelação pessoal que nos leva a um relacionamento mais profundo com o nosso Salvador. Quando Jesus abre o entendimento dos discípulos para eles entenderem as Escrituras, aí eles conseguem compreender qual é a missão deles na terra. E eles desempenharam muito bem a sua função, a sua missão, dando a sua vida por amor ao Evangelho. Queridos irmãos, essas palavras do Senhor ressoem em nossos corações, que busquemos a revelação contínua de Cristo nas Escrituras e assim permitamos que Ele abra o nosso entendimento. Assim como os discípulos foram transformados naquele dia, que também nós experimentemos uma transformação profunda ao nos aprofundarmos na palavra viva de Deus. Esse é o verso para memorizar e é um verso fantástico, meus irmãos. E na introdução da lição nós temos que os Salmos é um compêndio poético venerável. Tem transcrito as eras, servindo como livro de oração e inário para judeus e cristãos. Contudo, a sua importância ultrapassa a mera expressão humana, pois essas palavras, embora proferidas por salmistas, são permeadas pela inspiração divina. No âmago dessa relevância está a convicção de que os salmos não são apenas criações humanas, mas são emanados do próprio Deus que inspirou os pensamentos dos salmistas. Isso conforme afirma 2 Pedro capítulo 1, 21, onde diz que os escritores da Bíblia foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Assim como em toda a Escritura, Deus fala por meio dos seus servos e de seu Espírito Santo. Assim, torna os Salmos tão intrinsecamente divinos quanto os livros de Gênesis, de Romanos, de Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro dos Salmos é tão inspirado quanto qualquer outro livro da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento.
Se analisarmos bem ao longo do Novo Testamento, nós vamos testemunhar a reverência e respeito que Jesus, os apóstolos e outros escritores tinham pelos Salmos, citando-os e referindo-se a eles como escritura legítima. Essa afirmação reforça a autenticidade e a autoridade dos Salmos como a palavra viva de Deus, uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Os salmos escritos em poesia hebraica por diversos autores do antigo Israel refletem a singularidade da cultura da época. Embora suas mensagens sejam universalmente relevantes, aceitar os salmos como a palavra de Deus demanda uma abordagem holística, atentando não apenas para sua profundidade poética, mas também para os seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos. A compreensão desses cânticos transcende os séculos, alcançando-nos nos dias atuais. Portanto, para desvendar as mensagens intemporais dos Salmos, é imperativo mergulhar nas complexidades de sua poesia, entendendo a sua riqueza de sua história e teologia. Assim, os Salmos permanecem como faróis luminosos, guiando-nos em uma jornada espiritual que se estende desde os primórdios da fé até os confins do tempo. Caros amigos, será um grande prazer estudarmos essa lição aqui no primeiro trimestre de 2024. Acompanhem o nosso canal. Vamos tentar aqui colocar os vídeos acerca desse assunto e será um tema maravilhoso estudar sobre o livro dos Salmos. Não perca. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Obrigado pela paciência. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.